Candidata, a senhora sabe que a senhora conhece, a senhora foi senadora, a senhora conhece bem o Congresso que é a espera. E o seu partido, e os dois partidos da sua aliança, tanto a Rede quanto o PV, não tem bancada grande, são bancadas pequenas. Hoje a senhora tem 2 deputados na Rede e um senador. Como é que a senhora vai fazer para lidar com as suas propostas, tendo esse Congresso que a senhora conhece bem, e sem ter que apelar para esse presidencialismo de coalizão que tem causado tanta ruína para a política do Brasil? Talvez a gente tenha que perguntar a seguinte questão para cada um de nós, não é? Por que mesmo os partidos, Marcelo, e aqueles que ganharam por partidos grandes, com um leque de aliança tão amplo, não conseguiram governar? A Dilma tinha mais de 300 deputados e senadores na sua base de sustentação. Não conseguiu governar. O Temer tem muito mais que isso. Também não conseguiu governar. Será que essa fórmula e essa forma que vem tentando governar o Brasil é realmente a única forma? Eu tenho sugerido que, em vez do presidencialismo de coalizão, com base no fisiologismo, em que cada adesão é mais a partir do toma lá da cá, de um pedaço do Estado, para que os partidos ou alguns líderes possam chamá-los de seu, em prejuízo da sociedade brasileira, que se tenha aquilo que eu chamo de presidencialismo de proposição, que a composição do governo seja feita a partir do programa, que a maioria no Congresso se faça com base no programa. É assim que as democracias evoluídas fazem. A Alemanha, a primeira-ministra Angela Merkel ficou mais de 5 meses tentando fazer um acordo de governo para poder ter a sua maioria. E não foi no toma lá da cá de uma estatal para alguém desviar recursos públicos, não foi em uma agência com porteira giratória, aonde cada grupo de interesse passa um ano ou alguns meses para resolver o problema da sua empresa ou do seu interesse ou daquele grupo. Foi com base em ideias. Conservadores, progressistas, enfim, social-democracia, democracia cristã, tiveram que dialogar. E, a partir daí, se monta a maioria no governo. Eu estou propondo um outro caminho, uma outra maneira de caminhar. Presidencialismo de proposição. Nós nos unimos, eu e Eduardo, a partir do programa. Essa é a base que nos une. É 100% o programa da Rede? Não. É 100% o programa do PV? Não. É aquilo que foi possível mediar, mas de forma clara, transparente. E esse, para mim, é o maior desafio. Mostrar que é possível governar sem o toma lá da cá e com os melhores. Eu dizia isso desde 2010. E muita gente achava estranho que eu dizia que ia governar com os melhores. Não só os melhores dos partidos, porque são 35 partidos, mas a sociedade é composta de 200 milhões de brasileiros. Será que os 35 partidos têm o monopólio da inteligência brasileira? Claro que não. E eu vou governar, sim, com os melhores de todos os partidos. Tem gente boa no PT, no PSDB, no PMDB. Eu tenho orgulho de ter o Pedro Simão caminhando comigo. Em 2014, o Sartori, posso até divergir dele em algumas coisas, mas é um homem honrado, um homem competente. E é bom que tenha pessoas boas em todos os partidos, mas também pessoas boas do empresariado, pessoas boas do movimento social, da academia. Existem muitas teses, muitos feitos dentro das prateleiras. Os governos não são capazes de estudar as soluções. Respostas técnicas nós já temos. O que falta é o compromisso ético de colocar esse conhecimento, essa inteligência a serviço do Brasil. Meu problema não é governar. Meu problema é ganhar. Se ganhar, nós vamos ter os melhores. Tem muita gente que virá porque já está ajudando, outros porque querem se desvencilhar do passado horrível a que tiveram próximo
e outros nós vamos deixar para lá, porque essas pessoas já fizeram muito mal para o Brasil. E o que eu tenho dito? Eu sou contra o aborto, não acho que nenhuma pessoa advoga o aborto como método contraceptivo. Ele acontece em situações muito difíceis da vida de uma mulher ou da vida de um casal, e isso se dá em função de uma gravidez que é indesejada. Para o caso de risco de saúde, de vida para a mãe, uma criança que pode nascer sem o cérebro, ou de um estupro, já existem as formas estabelecidas na lei. E o que eu tenho dito desde 2010 é que, se for para ampliar, para além daquilo que já existe, que o melhor caminho é que seja um plebiscito. Não é deixar o Congresso de escanteio. Pelo contrário, a Constituição Federal assegura a possibilidade do plebiscito, do referendo, das consultas à sociedade. E para que situações a Constituição estabelece esses mecanismos de consulta? Em casos que sejam muito polêmicos, ou em questões, como foi no caso do regime de governo, que já estava previsto na Constituição. Nas democracias mais maduras e evoluídas, temas com essa complexidade de natureza filosófica, de natureza religiosa, de natureza moral, de natureza ética, de natureza política, são decididos por plebiscito. Se for para ampliar, para além do que já existe, que 513 deputados não substituam 200 milhões de brasileiros. É isso que eu defendo, e em Isso não é o cerne da democracia representativa, que deputados e senadores substituam milhões de brasileiros? Mas não em tudo. Senão, a democracia representativa não combinaria esse mecanismo importante que deve ser fortalecido com a democracia direta. Nesse caso, a própria Constituição estabelece que o Congresso, e é ele próprio que convoca, não é o Executivo, o plebiscito para se posicionar em relação a alguns temas que assim entendam. Não é? Em vários lugares do mundo acontece assim, nos Estados Unidos, na Argentina se tentou fazer pelo Congresso, mas não é substituir, em hipótese alguma. Pelo contrário, os representantes são eleitos, repito, para nos representar, não é para nos substituir. E o cidadão brasileiro agora tem a oportunidade de substituir mais de 200 investigados por parlamentares que não estejam envolvidos em casos de corrupção. Já é uma grande mudança de postura e uma grande renovação. Fazer aquilo que eu brinco de operação lava-voto. E, em seguida, nós precisamos, sim, de uma reforma política. A reforma política que eu defendo é a reforma política que vai acabar com a reeleição. Por exemplo, a reeleição virou um problema no Brasil. As pessoas não fazem o que é necessário para o país, fazem o que é necessário para se reeleger. Se para se reeleger tiver que fazer pedaladas, fazem pedaladas. Se para se reeleger tiverem que maquiar contas públicas, assaltar a Petrobras, o Banco do Brasil, o fundo de pensão, os fundos de pensão, a Caixa Econômica, é isso que fizeram. Então, nós vamos acabar com a reeleição, mandato de 5 anos a partir de 2022. Porque não se pode mudar as regras do jogo durante o jogo. Eu terei apenas 4 anos, por convicção e porque não tenho tanto altruísmo assim. Acho que uma pessoa ficar 4 anos já é uma dose de doação relevante o suficiente para a sociedade brasileira. 4 anos. A partir de 2022, 5 anos para os executivos. Vamos defender, porque achamos que talvez seja o melhor modelo, o voto distrital misto, para combinar, não é, a representação local, regional, com uma votação mais ampla para que causas que dificilmente se elegeriam pelo distrito também possam estar representadas no Congresso. E vamos propor apenas 2 mandatos para o Legislativo,
Porque, se a gente fizer isso, a gente já está também ajudando na renovação. Dos que vão concorrer, em torno de 70% vão concorrer, sei lá por quantas vezes. E tem muita gente boa, que até merece. Mas a renovação é importante na vida pública. Isso não é um emprego, é uma contribuição, é serviço. Então, 2 mandatos apenas para o Legislativo. E vamos trabalhar muito para aprovar no Congresso Nacional o fim do foro privilegiado. Hoje, nós temos uma situação em que quem não tem foro privilegiado, político ou empresário, estão pagando pelos crimes que cometeram. Agora, e os que não têm? Alguns estão dentro do Congresso, outros estão dentro dos palácios. E, numa república, não se pode ter as pessoas envolvidas nos crimes sabotando a república. Por isso, nós vamos acabar, sim, com o foro privilegiado. Combinar prisão em segunda instância com o fim do foro privilegiado. Por quê? Se o presidente Lula está pagando pelos erros que cometeu, por que que o Aécio não está? Por que que o Temer não está? Por que que o Romero Jucá, o Renan Calheiros, por que os demais não estão? A sociedade brasileira precisa estabelecer um peso e uma medida. E, além do fim do foro privilegiado, criminalizar o Caixa 2. Vocês veem, em plena Lava Jato, a sociedade estarrecida com a corrupção, o parlamento brasileiro tem a ousadia de propor anistia para o Caixa 2. Esses crimes devem ser punidos com rigor. E vamos estabelecer uma série de medidas. Ficha limpa também para compor os cargos do Executivo. Nós precisamos aprender que o que faz a corrupção é a falta de transparência, a falta do controle para averiguar a eficiência e, sobretudo, não é, que os critérios de composição de um governo se deem com base, não é, idoneidade ética, capacidade técnica e condições de mediar de forma legítima interesses. É dessa forma que nós vamos contribuir para uma nova governabilidade. O presidencialismo de coalizão ganhou esse nome depois, né? Foi nomeado depois, ele foi inventado, né? Como a maioria das coisas não nascem com nome. Eu estou propondo um conceito, presidencialismo de proposição, que a referência é o programa. E no programa a gente pode dialogar, mesmo com os diferentes, porque em cima de princípios e valores duradouros, a gente pode fazer alianças pontuais. Isso é maturidade democrática. A senhora falou agora há pouco que o ex-presidente Lula cometeu erros e está sendo punido por eles. Na verdade, ele foi condenado por 2 crimes, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A senhora saiu do PT há mais de 8 anos, quase 10, e, no entanto, se nota uma certa dificuldade da senhora de falar sobre o ex-presidente Lula, de criticá-lo. Hoje em dia, as pesquisas mostram que, nos cenários em que ele não aparece, a senhora é a maior herdeira, a maior beneficiária dos votos que ele deixa de ter. Existe cálculo nessa sua sutileza, na sutileza com que a senhora trata a questão do ex-presidente Lula, o tratado mensalão, do petrolão, qualificá-los como crimes ou como práticas irregulares? E o que a senhora acha? A senhora acha que ele foi condenado justamente, que é justo que ele não participe da eleição? Posso só complementar, porque tem uma pergunta do Nuno Holanda Sá, que é na mesma direção. Candidata, por que a senhora veta a participação de Fernando Haddad em eventos como esses? No primeiro caso, não é fato que não faça as críticas. As críticas que tenho feito, quer aos líderes do PT, do PSDB, do PMDB, que estão envolvidos em graves casos de corrupção. Eu perguntei especificamente do ex-presidente Lula. A senhora sempre faz isso, sempre generaliza. Mas eu estou respondendo à minha maneira, à pergunta que você me fez. Sempre que faço críticas ao PT, ao PMDB, ao PSDB, eu as faço da mesma forma. Porque eu não uso isso como forma de me promover. Pode reparar
que, quando me refiro ao Aécio, também não faço estardalhaços. E não estou competindo votos de ninguém. Eu faço isso por coerência. Eu passei por uma eleição dramática, em que a violência política, a desconstrução política que foi feita em relação à minha pessoa, foi algo jamais visto na história do Brasil. O Trump, não foi ele que inventou as fake news. Quem inventou isso foi a Dilma e o João Santana contra mim. Mesmo assim, eu não tenho uma postura de ficar destilando ódio em relação às pessoas. Eu não tenho prazer nisso que acontece. O presidente Lula cometeu erros graves, está pagando pelos erros que cometeu, mas ele já está pagando. Numa democracia civilizada, não se fica tripudiando de quem já está sob a responsabilidade do Estado. Uma vez o Estado estando responsabilizado por aquela pessoa que está interditada, nós não temos que ficar tripudiando de quem está pagando e cumprindo a sua pena. Eu não encaro justiça como vingança. Eu encaro justiça como reparação. Por que eu dou mais ênfase aos que estão soltos? Porque se criou 2 pesos e 2 medidas. O que eu quero é o mesmo peso e uma mesma medida. Erros cometidos pelo PT tem que ter punição. Pelo PSDB, pelo PMDB, pela rede, por quem quer que seja. O contrário de injustiça, como dizia, o Shakespeare não é justiça, é amor. Porque toda justiça que não se faz por amor não é justiça, é vingança. Então, a minha posição é sempre coerente. Mesmo quando eu era atacada terrivelmente pelo PT, pela Dilma, vocês nunca me viram fazendo qualquer tipo de coisa respondendo na mesma moeda. Porque, geralmente, quando a gente responde na mesma moeda, a gente se transforma naquilo que a gente está criticando. Sim, a pergunta do Nuno Holanda. Sim. Está nesse contexto a sua, assim, enfim, seu veto à participação do Haddad? Em primeiro lugar, eu não vetei o Haddad. A única coisa que a minha assessoria disse para os organizadores do debate é que, se fosse possível a participação de vice, eu teria mantido a minha agenda, iria manter a minha agenda e mandaria o Eduardo, que tem a mesma competência, para fazer o debate aqui. Se era possível a presença dos vices, viria o Eduardo. E eu manteria a agenda que eu tive que mudar para poder estar aqui no debate, porque eu sou querente. Não se pode ter 2 pesos e 2 medidas. E, obviamente, que quando ele for candidato, vai participar dos debates junto com os demais vices. Se tiver essa prerrogativa para um, haverá que ter para todos. Em hipótese alguma, qualquer tipo de gasto perdulário está no nosso horizonte de governo. Pelo contrário, em 2010, eu já dizia que era preciso ter controle do gasto público. E é muito interessante isso, porque vocês podem visitar as minhas diretrizes de governo de 2010, e ali nós apresentamos uma proposta para não se chegar aonde chegamos, porque, naquela oportunidade, nós já prevíamos que, a continuar da mesma forma, se iria para um descontrole das contas públicas. E nós propusemos uma equação de que, numa situação de equilíbrio fiscal em relação ao orçamento, com superávit, tudo adequado, nós poderíamos aumentar o gasto público à metade do crescimento do PIB, corrigido aí também a inflação. Com isso, nós não teríamos desequilíbrio nas contas públicas. Hoje, nós já temos o leite derramado, que é a sua pergunta. Agora, controlar gasto público é uma determinação do governo, combatendo corrupção, coisa que a gente não vê nenhum esforço nessa direção. É engraçado que nós passamos pelo pior trauma de corrupção que já aconteceu, digamos, escancarado na história do nosso país. E eu não vejo um debate por parte das candidaturas, da maioria delas, em relação a como integrar as contribuições da sociedade, do pessoal que
200 especialistas, mais de 300 entidades, junto com a Anistia Internacional, a Transparência Internacional, desculpe, fizeram uma série de propostas para ajudar a combater a corrupção. Nós vamos controlar gasto público, mas sem que isso recaia sobre os mais frágeis. A saúde será preservada, a segurança pública. Nós vamos ter que cuidar da saúde dos brasileiros. Está aqui o Eduardo, que está me ajudando na parte do Sistema Único de Saúde, para que a gente volte a fazer do SUS o plano de saúde dos brasileiros. Nós vamos, sim, controlar gasto público. Agora, essa ilusão, não é como o Barão de Munchausen, né, de que estava atolado na areia movediça e, não tendo como sair, puxava o próprio cabelo. São aqueles que fazem a lei sem nenhum compromisso com a sua implementação, como se bastasse a lei para resolver o problema. A gente pode controlar gasto público na lei orçamentária. A cada ano, quando você vai aprovar o orçamento, é ali que você controla gasto público. E isso nós vamos fazer, com eficiência do gasto público, com avaliação de desempenho, evitando obras que nunca deveriam ter sido começadas, reduzindo a máquina pública, que é inchada e ineficiente. Não vamos elevar carga tributária, o Brasil já paga tributos demais, mas vamos usar o dinheiro público de forma eficiente. Acabar com a farra do refis, por exemplo. Isso vai ajudar nas contas públicas. Tem muita gente que é a favor do livre mercado, mas, na hora de negociar um perdão de dívidas, uma negociação em prejuízo do cidadão, é o primeiro a querer ir para o balcão do governo. Okay. Em relação à reforma trabalhista, nós vamos rever os pontos inaceitáveis da reforma trabalhista. Por exemplo? Eu ouço muita gente dizer que é modernizar as relações de trabalho. Mas, na reforma trabalhista, aprovada em pleno século XXI, tem pontos que são pré-modernos. Como, por exemplo, uma mulher trabalhar em condições insalubres. Como, por exemplo, uma pessoa ter apenas meia hora para se alimentar. Como, por exemplo, o trabalho intermitente, em que você pode ficar até meses sem ser chamado, mas você conta como se você tivesse empregado. É preciso rever esses aspectos, e isso nós levantamos como um debate no Congresso. Se o governo não tivesse assodadamente aprovado a proposta, tudo isso teria sido corrigido, até porque essas mesmas questões, depois ele as mandou na forma de uma medida provisória. Que custava ter feito o debate na casa, revisto essas coisas inaceitáveis, e hoje não precisaríamos estar fazendo, talvez, essa discussão. A questão do acesso à justiça, no quesito perícia trabalhista. No caso da mulher grávida, por exemplo, a mulher diz: eu não posso trabalhar porque eu estou grávida e essa atividade aqui é de alta periculosidade. Entra com um processo. Só que o custo financeiro da perícia ficará por conta dessa mulher. Você acha que ela vai ter dinheiro para fazer a perícia? Ela vai pensar 2 vezes antes de perder o emprego, antes de pagar pela perícia. Essas coisas não são relações modernas, são relações pré-modernas. E nós precisamos, sim, de uma reforma trabalhista para, inclusive, como diz o Janete, ajudar para que aqueles que estão na informalidade possam ter acesso ao mercado de trabalho, aqueles que não têm voz, aqueles que estão à margem do processo produtivo. Desonerar a folha de pagamento. Eu vi que houve uma discussão em relação ao imposto sindical. Não tem mais imposto sindical. Os empresários não reivindicam o imposto sindical. No entanto, eles têm o Sistema S. Vamos discutir também o Sistema S. E aí a gente leva para um terreno equilibrado de combater privilégios e estabelecer uma nova régua. Como é que se faz para que os sindicatos sejam fortes? Como é que se faz para que não se tenha
uma fragilidade da representação dos trabalhadores. A proposta de transição do governo e a forma como o governo está fazendo não deu certo. Tanto é que o próprio governo teve que parar tudo, porque as contas públicas e o orçamento público não suportavam a transição que o governo ele mesmo propôs. A reforma da Previdência é necessária e, sem ela, nós não vamos fechar o problema das contas públicas, mas, da forma como o governo propôs, sinceramente, foi para inviabilizar a própria reforma. Eu acho que ele apresentou muito mais pensando em se manter no poder, em dar um sinal para o mercado, fazer algum tipo de populismo com o mercado, se é que isso é possível, mas me parece que, nesse caso, foi, do que para aprovar uma proposta de reforma da Previdência. Por quê? De cara, a proposta que o governo apresentou era totalmente inaceitável. Depois foi fazendo ajustes e, mesmo assim, não conseguia aprovar, mesmo tendo uma base enorme no Congresso e uma embicicla de partidos. Nós vamos retomar o debate da reforma da Previdência, temos que transitar para um regime de capitalização. Aliás, eu defendi isso já em 2010, que nós deveríamos ir para um regime de capitalização, está lá nas minhas diretrizes programáticas. Mas essa transição precisa ser bem pensada. Da forma como nós estamos hoje e da forma como o governo propôs, você inviabiliza totalmente o orçamento público. Porque se você vai dar a contrapartida imediata, que não é apenas uma expectativa, agora é botar o dinheiro em caixa por parte do próprio governo federal, nesse momento não tem condição de fazer. E ter um regime de transição também em relação à idade mínima. O mundo todo diz que as pessoas, e é uma realidade, estão vivendo muito mais e que não faz sentido se aposentar numa idade tão precoce em que as pessoas ainda estão produtivas. Procurar esse caminho é o que todos estamos buscando, e defendemos que tem que ter uma idade mínima. Em relação às mulheres, eu acho que, mesmo aumentando um pouco mais o período, deve ser diferente delas em relação aos homens. As mulheres devem se aposentar antes. Por quê? Porque as mulheres trabalham muito mais. 80% das tarefas dos lares são feitas pelas mulheres. Isso é o que atesta a Universidade Federal de Minas Gerais. As mulheres têm uma sobrecarga enorme. Independente de viver mais, elas trabalham mais. E, portanto, elas também prestam trabalho ao Estado, à sociedade, quando estão cuidando de suas famílias, sem o que os problemas estariam muito mais graves. Vamos fazer uma reforma da Previdência, debatendo com empresários, com trabalhadores, com especialistas, com agentes públicos, não como o governo fez, conversando apenas com os empregadores. Mas a senhora não tem um projeto nem inicial para iniciar essa conversa? Uma idade propositiva que possa mudar, dependendo da... Ainda estamos fazendo o debate, e o debate vai ser com a sociedade. Não teremos medo de fazê-lo e bancar as nossas posições. Eu, quando fui ministra do Meio Ambiente, eu consegui tocar num tabu. Concessão de florestas públicas para manejo florestal. Meu mestre, professor Aziz Abissab, era contra. O professor que eu tanto respeito, do Instituto de Pesquisa da Amazônia, Philips Franchise, era contra, e outras pessoas pelas quais eu nutro muito respeito. Mas eu achava que era correto, sim, ter concessões públicas de florestas para o provimento de madeira em base sustentável. E enfrentamos o debate, pagamos o preço e fizemos o que era correto, mas foi de forma transparente, dialogando com empresários, dialogando com ONGs, do Greenpeace à WWF, dos extrativistas aos madeireiros, e bancamos uma posição. O resultado? Aprovamos com o apoio de todos os partidos, porque no Congresso não é toma lá da cá, é capacidade de argumentar. Como alguém já disse, não é o argumento da autoridade, é a autoridade do argumento. E, nesse sentido, nós vamos priorizar a autoridade do argumento. Candidata, deixa eu só aproveitar o gancho do que a Mariana perguntou para fazer um resumo aqui. A senhora ainda não tem uma proposta da Previdência, não diz claramente qual é a reforma
administrativa que pretende fazer, o aborto vai ser por meio de referendo, a sua proposta de governo tem vários pontos bastante genéricos. O processo de criação da rede também foi feito dessa maneira, ouvindo a sociedade, ouvindo vários grupos, num processo que a senhora chamava de consensos sucessivos. Que garantia o eleitor tem de que o seu governo não vai ser paralisado por um assembleísmo eterno? A garantia de que, quando eu fui ministra do Meio Ambiente, tive a gestão mais eficiente da história do Ministério do Meio Ambiente desse país. É o ministério mais premiado até hoje naquela esplanada. E por quê? Porque tivemos efetividade. Muita gente dizia, quando eu fiz o plano de combate a desmatamento, eu sugeri, tem que ser 13 ministérios, coordenado pela Casa Civil. Eu, como coordenadora executiva, porque eu sabia que tinha que ter alguém para pegar no pesado. Fizemos o plano custava em torno de R$400 mil. O orçamento do Ministério era em torno de 400 milhões de reais. O orçamento do Ministério era ali em torno de 600 milhões de reais. Da onde veio o dinheiro? No primeiro ano do governo, o orçamento é feito pelo governo atual para quem vai chegar. E eu digo, não tem problema. Pegamos os ministérios, os 13, Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério da Defesa, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério do Meio Ambiente, Ministério de Relações Exteriores, todos 13. Com pouco dinheiro, nós fizemos um plano. Conseguimos um plano que reduziu o desmatamento em 80%, com eficiência. Aprovamos a Lei da Mata Atlântica, a Lei de Gestão de Florestas Públicas, o Serviço Florestal Brasileiro, o Instituto Chico Mendes, dialogando de forma transparente. Porque processo e resultado, no século XXI, numa gestão moderna, são equivalentes. Tem muita gente que não consegue entregar porque não tem capacidade de processo. Senadora. Não se entregou a reforma da Previdência porque não teve processo. A reforma trabalhista está hoje aí, capenga, porque não teve processo. Se tivesse ouvido o parlamento, as contribuições da sociedade, com certeza não estaria como estamos. Eu não tiro o processo do resultado. Resultado e processo são faces da mesma moeda. Senadora. E é preciso ter competência, capacidade de liderança para fazer isso. Senadora, nós precisamos liberar a Mariana, que tem mais uma pergunta rapidinha para uma resposta rapidinha. A Mariana, ela está em casa, ela é meu carrapicho. Eles te chamam de carrapato. Mas eu resolvi dar outro nome, porque carrapato tira o sangue, eu digo, não, vocês são carrapichos de estimação. Vamos lá, carrapichinha. Vamos lá, então. Última pergunta, resposta rápida, pergunta rápida. A senhora falou que ainda não sabe, que não é uma brincadeira de mamãe mandou cortar o quê, mas alguns candidatos estão propondo criar superministérios na área de economia, juntando economia, enfim, planejamento. Queria saber se como a senhora vê essa proposta, ou se ela poderia também ser uma das suas propostas para a reforma administrativa. Eu vejo como proposta desses candidatos. Então, somente isso. As minhas eu estou debatendo com a minha equipe e vamos fazê-las no momento certo. Em relação às perguntas todas, Daniel, Ana, Tiago e... Daniel, Ana, Tiago... Quem? Tainá. Tainá. Muito obrigada pelas perguntas. A segurança pública hoje é um gravíssimo problema, uma das maiores preocupações da sociedade. Não por acaso é essa a maior preocupação, uma das maiores preocupações, porque 63 mil pessoas estão sendo assassinadas. Dessas 63 mil, 33 mil são jovens negros de periferia, 60 mil estupros. Desses 60 mil estupros, 70% de crianças e adolescentes, mais de 200 mil casos de violência dentro dos lares, e eu poderia citar aqui cifras assustadoras de violência no nosso país. Então, segurança pública é fundamental. Nós vamos implementar o Sistema Único de Segurança Pública, com um Plano Nacional de Segurança Pública, focando numa ação integrada entre União, Estados e municípios, onde priorizaremos as manchas criminais com inteligência para ter a abordagem mais efetiva. O que são manchas criminais, por favor? Aquelas regiões
em que você tem maior incidência do crime. Muitas vezes, e eu tive experiência própria também, não é? Você fica correndo atrás de uma coisa aqui ou outra acolá de forma pulverizada, quando, se você focar em determinados territórios que têm maior incidência de violência, acompanhado de inteligência, com uma abordagem certa, você consegue ter maior efetividade. Combinar inteligência, tecnologia, formação continuada dos policiais, melhor remuneração para os policiais, um trabalho que seja integrado também com a comunidade, porque não é só a polícia. Eu estive em Medellín e eu vi o que o meu amigo Fajardo fez para diminuir a violência em Medellín. Ele combinou a ação de justiça com a ação de polícia. Ação de justiça é também justiça social, justiça econômica, creche para as crianças, escola de qualidade. Você tem que focar nos territórios e, obviamente, que ser rigoroso para que os criminosos não continuem comandando o crime de dentro das cadeias. E a questão das armas e da legalização das drogas? Não se vai resolver o problema da violência distribuindo armas para a população. Aliás, isso é algo que a gente tem que começar a pensar. Aqueles discursos que parecem os mais arrojados, aqueles discursos que parecem os mais fortes, entre aspas, são os mais frágeis. Porque você dizer que quer ser presidente da República para entregar à população a sua própria sorte, dizendo que, se ela quiser resolver o problema da violência, que compre uma arma e que se defenda, para que se quer, então, presidente da República? O Estado tem o monopólio da força e não se pode transferir para o cidadão indefeso a possibilidade de se defender, defender a sua família, defender a sua empresa. Isso é justiça com as próprias mãos? Então, eu sou contra. E, em relação à liberalização das drogas, eu também sou contra. Eu sei que existem pessoas sérias, respeitáveis, que defendem. E a diferença entre eu e uma boa parte é que eu não faço a satanização de quem tem uma posição contrária à minha. Eu, sempre que digo que sou contra, recebo como, não de todos, obviamente, né? Inclusive o meu vice, que me respeita muito, e eu o respeito. Eu recebo de que eu sou conservadora e atrasada. Eu nunca uso o discurso contrário com os que pensam diferente da minha posição, como, no caso, o presidente Fernando Henrique Cardoso. E eu acho que a gente tem que fazer, sim, um debate. O que nós queremos? Queremos políticas que sejam efetivas. Da forma como está, não tem efetividade. É preciso combater o tráfico de drogas, o tráfico de armas, com a Polícia Federal totalmente desmontada, como ela está sendo hoje. Não tem como fazer isso, a Polícia Federal Rodoviária. Eu estive em Pernambuco, temos 2 policiais federais para receber 700 pessoas de voo internacional. Imagine, se para receber pessoas de voo internacional temos apenas 2 policiais, eu fico pensando lá na fronteira do meu Acre, do Peru com a Bolívia, em que o crime está de forma incontrolável. Nós vamos ter que debater, sim. E defendo também, do mesmo jeito que aconteceu em vários países, que se pode fazer o debate na forma de um plebiscito. Isso não é falta de posição, é assumir a posição de que a sociedade pode debater. Não é fazer um embate, não é ficar chamando de conservador quem tem uma posição contra, porque acha que pode não ser a saída. Ou ficar chamando de degradador da família os que têm uma posição favorável. Vamos colocar os argumentos na mesa e fazer o debate. Marcelo, Nanda, por favor. Senadora, bom, como professora, eu não poderia me furtar ao tema da educação, gostaria de trazer isso à baila. Agora, no início desse mês, até trouxe os números aqui, anunciou-se que ao menos 93 mil bolsas
de pesquisadores e pós-graduandos e outras 105 mil de profissionais de educação poderão ser cortadas agora a partir de agosto de 2019, o que agrava, como nós sabemos, ainda mais o cenário de crise atravessado pelas áreas de ciência, tecnologia e inovação. Eu gostaria de saber quais são as propostas da senhora nesse sentido, para que o Brasil não fique ainda mais atrasado e sofra ainda mais com a crise que hoje já é bastante severa e grave. Prioridade na educação. Nós abrimos o nosso plano de governo dizendo que a educação é uma prioridade, que vamos começar pela primeira infância, mas nós não nos colocamos à escolha de Sofia. Ou é primeira infância, ou é ensino fundamental e médio, ou ensino superior. Uma sociedade, para avançar, ela tem que ter uma boa educação, tanto na primeira infância, quanto no fundamental, no médio e no ensino superior. E o que faz a gente ter um bom ensino superior é a retroalimentação entre pesquisa e extensão. A CAPES teve um corte inaceitável de recursos e nós vamos recuperar, à medida em que se recupere o orçamento público, cada vez mais os recursos do Ministério de Ciência e Tecnologia, os investimentos na área de pesquisa. É isso que faz com que a gente possa desenvolver novas tecnologias, novas práticas. Nós vamos investir em educação de qualidade, porque é a educação que gera igualdade de oportunidade. Bem, em termos de política externa, a melhor coisa a fazer é quando a gente tem um lugar definido no mundo. E o que define esse lugar no mundo são os nossos princípios e valores. Política externa é o melhor terreno para lidar com ela, é no terreno dos princípios e valores. E, nesse sentido, o Brasil é um país que vive há mais de 100 anos em paz com suas fronteiras. Logo, nós temos uma cultura de paz. Nós somos um país que defende a democracia. Nós somos um país que defende direitos humanos. E, há muito tempo, a gente vem lutando para colocar o Brasil no lugar daqueles que defendem a preservação do planeta. Seria o novo agregado. Nós perdemos protagonismo e liderança nessas agendas internacionais porque, em alguns casos, relativizamos os princípios e os valores. O que está acontecendo na Venezuela tem a ver com essa relativização, porque nós não cumprimos com o nosso papel, porque, em função de alinhamentos ideológicos e políticos, deixamos de cumprir o papel de articular para evitar que a Venezuela deixasse de ser uma democracia, pelo menos ajudar a evitar. Na agenda internacional, durante um tempo, o Brasil teve um protagonismo enorme, e eu aqui relembro o ministro Recupero, mas, como eu não sou uma pessoa injusta, o ministro Celso Amorim, mesmo sendo de partido diferente, que me ajudou muito, quando eu fui ministra do Meio Ambiente, nós conseguimos, na agenda de biodiversidade, na agenda de combate à desertificação, na agenda de floresta, na agenda do clima, em várias agendas ter um papel relevante. Não por acaso o Brasil foi um dos articuladores do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Não por acaso o Brasil foi o primeiro país emergente a assumir meta voluntária de redução de CO2. Nós deveríamos estar ombro a ombro com a União Europeia, e aí diga-se Macron e Angela Merkel. O Brasil pode e deve ter esse lugar na agenda da questão das mudanças climáticas, dos objetivos do desenvolvimento sustentável, da transição para uma economia de baixo carbono. Nos governos Dilma Temer, tivemos retrocessos inaceitáveis, e nós vamos, sim, recuperar essa agenda. Há um debate que é feito sobre um assento no Conselho de Segurança da ONU. É relevante e é importante. Mas existe uma outra segurança que o Brasil pode liderar, que é a segurança climática. E a gente tem todas as credenciais para fazer isso. Eu vi o Macron tomando uma iniciativa, tive a felicidade de ser convidada por ele para o lançamento nas Nações Unidas, depois para o seminário técnico-científico que tivemos na Universidade de Colômbia, e eu fiquei muito triste
de verificar que, enquanto a França reassumia o protagonismo da agenda ambiental internacional, o desmatamento no Brasil voltava a crescer numa economia que tinha ficado em recessão, com crescimento agora de 1%. Imagine quando o Brasil voltar a crescer, se continuar com esse tipo de prática. Ainda bem que nós vamos ganhar a eleição. E o Trump? Vamos recuperar o protagonismo do Brasil na agenda de defesa da democracia, dos direitos humanos, na agenda da sustentabilidade ambiental, econômica, social, cultural, em todos os aspectos. E na questão dos refugiados em Roraima? Em Roraima e o Trump. Eu acho que os Estados Unidos têm um papel... Foi o Trump que você perguntou. Isso. Tem um papel importante no mundo, no equilíbrio das forças, e está renunciando esse lugar em nome de uma política protecionista primitiva, em que todos perdem. Quem tem a posição econômica, quem tem a posição bélica, quem tem a posição cultural que os Estados Unidos têm, não pode renunciar o papel de ajudar a liderar processos multilaterais de saídas para todos. Não há como uma potência pensar em saídas para si. No momento em que faz isso, abre mão de ter qualquer tipo de liderança, e isso é péssimo para todos. Essa disputa que há hoje entre China e Estados Unidos, isso é um perde-perde. E, obviamente, que os países emergentes são os que mais perdem, como o Brasil. Então, o nosso esforço é do reconhecimento do multilateralismo. Em relação à questão da Venezuela, o Brasil cometeu erros enormes, o erro de não ter ajudado a liderar um processo para tentar evitar, porque nós respeitamos a autodeterminação dos povos, perdeu a oportunidade de, depois de instalado o problema, liderar uma força com vários países para poder dar ajuda humanitária e mediar uma saída para a Venezuela recuperar sua democracia, que não é mais democracia, e agora deixa Roraima entregue à sua própria sorte para resolver um problema que não tem como ser resolvido por um país exclusivamente, de que precisar de um conjunto de forças e de países, há um povo que já é desassistido na segurança, na saúde, em vários aspectos, que é a população de Roraima. E qual é a saída, então? A saída é assumir esse protagonismo com base nos princípios de defesa dos direitos humanos, ajuda humanitária para aqueles que já estão em situação inaceitável de dificuldade, de alimentação, de remédio, de tudo, e liderar esse processo de acolhimento dos refugiados. Não acho que se deva fazer qualquer tipo de pressão em termos de bloqueio econômico, porque quem vai pagar o preço mais alto é a população. Aí é diplomacia mesmo, capacidade de constrangimento ético. E é assim que a diplomacia faz. E, ao mesmo tempo, se preparar para ajudar aquelas pessoas que vêm para o Brasil. Recrutar os talentos tem que ser feito também de uma forma ética. Porque, nesse momento, os médicos que estão saindo de lá, os engenheiros que estão saindo de lá, os arquitetos que estão saindo de lá, as enfermeiras que estão saindo de lá, numa visão não humanitária do problema, você diz, é mão de obra qualificada para o meu país. Eu vou pegar essa mão de obra qualificada e quem quiser que receba lá um pouquinho do dinheiro que eles vão mandar. Não é? Mas nós temos que pensar também de forma humanitária. Vamos pensar em como acolher para que eles possam, inclusive, ajudar suas famílias, mas vamos trabalhar para ter uma saída, para que eles possam voltar, porque eles fazem falta para o seu povo. Não haverá reconstrução sem a inteligência da Venezuela. Nós precisamos ter um programa para acolher e para devolver em novas bases essas pessoas. Obrigada.